pessoal! Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Hoje nós temos aqui um formato diferente, com os professores Alexandre Duarte de Matemática, Estênio Medeiros de Física e Selmara Ribeiro. Muito obrigada por todos aqui comigo hoje na aula que nós vamos discutir e apresentar para vocês as questões que foram, que apareceram no Enem da semana do dia 28. Nós fizemos lá as provas de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Nesse momento aqui eu vou falar um pouco para vocês de como que foi a área nas ciências da natureza na prova de física, como que nós nos saímos lá. Vamos dar uma olhada. Bom, além das características dessa prova, eu trouxe para vocês as questões propriamente ditas que caíram aproximadamente, os conteúdos de aproximadamente cada uma das questões. Então eu separei por série, só para vocês terem um pouco de ideia, né? Quais são as matérias, né? Os conteúdos que foram cobrados no primeiro ano, né? Potência, queda livre, astronomia, lançamento, essa questão de lançamento foi os bichos, como todo mundo fala. No segundo ano a gente já teve dilatação, ondulatória, termologia, coisa muito comum no nosso Enem, né? E no terceiro ano, potência, circuito, eletromagnetismos, então foi bem comum. Mas em contrapartida, todo mundo falou isso, nossas provas tiveram um pouco de diferença em quantidades de questão. Mas se você for comparar com os Enems anteriores, o percentual está um pouco alterado, mas não tanto, né? Repara lá, nas estatísticas anteriores ao Enem de 2021, a gente tinha 48% de matérias relativas ao primeiro ano. Esse ano só tivemos 25%, reduziu bastante. E isso foi trocado pelo conteúdo do segundo ano. O conteúdo de segundo ano tinha normalmente 35% das questões. Ele continua com maior quantidade no Enem de 2021. Foram 43,8% de questões do segundo ano. Mas as questões que eram do primeiro ano foram roubadas, colocaram todas no segundo ano. E lá no terceiro ano também aumentou um pouquinho a quantidade de questões. Então, é só para vocês terem uma noção, a gente tem mais ou menos esse mesmo mapa aí, né? Já em relação a questões médias, fáceis e difíceis, eu percebi, nós fizemos aqui a nossa análise, e essa análise é bem particular, tá, gente? Não tenho aqui as pretensões de fazer as avaliações que o Enem fez, isso é uma avaliação particular nossa, tá? Mas eu avaliei aproximadamente de acordo com aqueles itens, né, sobre as proficiências de cada questão. E aí eu descobri essas quantidades, foram 6 questões fáceis, 7 questões difíceis e 7 questões médias, perdão, e 3 questões difíceis. A gente tem uma sequência bem maior em questão de questões difíceis, o que deve dar em questões médias, o que deve dar uma dificultada no TRI dos meninos, né? Porque as questões difíceis, elas estavam bem cabeludas, então se eles chutassem essas questões difíceis, acabava que comprometendo tudo. Comprometia tudo, exatamente. Bom, aqui eu coloquei essa estatística também relativa a essas questões fáceis, médias e difíceis. Se vocês prestarem atenção, os percentuais estão bem parecidos, né? Uma maior quantidade de questões médias, uma menor quantidade de difíceis e as questões fáceis ali, intermediário entre essas quantidades. Bom, o resultado provável, até o dia que eu fiz esse slide era dia 2, mas ontem eu vi saindo que vai ser dia 1º, né? O resultado provável do gabarito, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Como eu estou aqui voltada de celebridades, professores, colegas, nós vamos discutir um pouquinho questões que são interdisciplinares com matemática, coisas que a gente achou cobrando muita matemática e fazendo um gancho com aquela interdisciplinaridade que a gente sabe que é a cara do Enem. Vamos lá. Essa questão 99. O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração.
A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade de sinal VEC em função do tempo. Bom, até aqui você pensa que é uma questão de matemática, né, gente? Porque você está com um gráfico, né? Exatamente. E uma análise pura de gráfico. Bom, de acordo com o eletrocardiograma, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Sinceramente, se a gente for comparar, eu continuo achando que ela é bem uma questão de matemática. Não é? Né? Porque ela quer que você faça essa análise do gráfico. Só voltando ali na figura do gráfico, para a gente analisar o gráfico, o que é que nós vamos pegar? Não sei se vocês prestaram atenção, entre esses dois picos do eletrocardiograma, ele separa, ele delimita, né, pontilhadinho ali, uma sequência de quadradinhos, e cada quadradinho daqueles valendo 0,2. O que bastava a gente fazer? Bastava que a gente contasse. São 5 intervalos de 0,2 segundos cada um, para uma oscilação, né? Então, vezes 0,2, você tem 1 segundo de oscilação para um batimento cardíaco, né? Então, finalizando essa questão, como cada minuto tem 60 segundos, é só multiplicar por 60 que você vai ter a letra B como resposta. Professora Júnior, o que a gente vê, né? Enem não é só matemática, física e química, né? Tem muita questão de gráfico, tabela e diagrama. Muita. Eu acho que é assim, a maior... E outra coisa que, não sei o que vocês acham, eu tenho visto assim, muita questão, que ele dá 2 gráficos e 2 diagramas, ou 2 diagramas, ou 2 tabelas, e pede para correlacionar esses dois. É muito comum no Enem. Verdade. Então, o aluno tem que saber pegar, manipular essa informação dos gráficos. Ler gráfico é muito importante, Mais né? importante é isso, né? A tranquilidade para ler, né, o gráfico, interpretá-lo, né, com tranquilidade, fazendo, né, as ponderações, né, devidas entre cada grandeza, cada unidade de medida, né? Bem legal, bem matemático mesmo, Bem essa questão. E também, cuidado, às vezes aparece 2 gráficos no mesmo diagrama com unidades diferentes nas laterais. Né? Isso aí nossa, pegadinhas? É perigoso, né? O que pode pegar também nessa questão em especial é que o pico do gráfico, né, você tem um pico e depois você tem um intervalo de pouca agitação. E o estudante ele pode se confundir e tentar calcular apenas o intervalo da agitação do gráfico e desconsiderar o período em que o gráfico da está oscilação completa. E aí ele não pega a oscilação completa. Né, que ele pode pensar que está se referindo só aonde tem aquela movimentação. Né? Se você puder voltar no gráfico ali. Que nem, por exemplo, ali, olha, onde está estagnado na horizontal, o aluno pode pensar que aquele período deve ser desprezado, né? É uma fonte de erro possível. Precisa considerar o intervalo ali, né? Precisa ver o intervalo. Seria mais ou menos completa. Né? Exatamente. Você está dizendo que ele poderia se ater daqui, desse ponto, até esse. Isso. Ao invés de pegar a oscilação completa de um pico até o outro, né? Sim, é verdade. Seria um erro possível. Um erro Interpretar possível. aí o intervalo, né? Delimitar o intervalo e fazer a leitura a partir daí, né? Bom, vamos lá para mais uma questão. Gente, essa questão aqui, ela foi um fenômeno. Para mim foi a questão mais difícil da prova inteira, dos 2 dias. Porque ela é gigante. Vamos lá. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. O que acontece nessa figura? Vamos ler rapidamente. No jogo, 2 competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Volta lá, você tem um canhão aqui, que é o canhão B, outro aqui, que é o A. Então, a intenção deles é um atingir o outro. Entendi. Eu joguei esse jogo, ele é antigo mesmo. Duelar. Entendi. Bom, continuei. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial do disparo e para o ângulo de disparo. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, com o θ de 53 graus, aqui é um θ, viu, pessoal? Não é um 0, não. Passou tangenciando o ponto P. No jogo, o módulo da aceleração da gravidade também faltou um acentinho, igual a 10 metros por segundo quadrado.
considere que o seno de 53 graus é 0,8 e o cosseno de 53 graus é 0,6. E desprezível a ação de forças dissipativas. Pessoal, ainda traz cosseno que não é de ângulo notável, exato. né? Ó, com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor do módulo da velocidade inicial que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Gente, essa questão, por favor, respirem fundo com ela, tá? Bom, a primeira coisa que o cara quer é saber qual foi a velocidade que o canhão B jogou aqui para cima, tangenciando esse ponto P e acertou o canhão A. Repara, isso é um lançamento oblíquo. Uhum. E esse lançamento oblíquo, ele leva em consideração 2 movimentos simultâneos. O movimento vertical, porque a bala do canhão sobe, e o movimento horizontal, porque a bala do canhão também anda na horizontal, né? Quando ele faz isso, a gente também vai ter que fazer essas 2 distinções. Então, são duas situações. No movimento horizontal, a velocidade, ela aqui você vai ter um movimento uniforme, então a distância que ele vai alcançar vai ser dado pela velocidade no eixo X, aqui também tem um errinho, ó, pessoal, Vx, tá? Vezes o tempo, e a altura que ele vai alcançar, né, vai estar relacionada com a velocidade do eixo Y, vezes t, que é um movimento variado, então a altura ali vai ser a equação de distância, V0t mais 1/2 de A T2, sendo que a aceleração aqui é a aceleração da gravidade, né? Olha só, paciência e respiração. Eu separei por movimentos para a gente tentar descobrir, porque o cara quer saber se ele vai conseguir alcançar o canhão. Então vamos lá. Para o movimento horizontal, o que eu fiz? Eu substituí a distância e substituí o V0x. Deixa eu só voltar aqui para te mostrar uma coisa. O V0x, que é essa aqui, que eu falei que está com um errinho aqui, olha, vai ser o valor de V0 vezes o cosseno do ângulo. A minha pergunta inteira é V0, gente, então eu estou com 2 variáveis ali naquela equação, tá? Olha só. Perdão, voltei errado aqui. Eu vou ter o V0 e eu vou ter o T. 2 variáveis. Certo? O cosseno ele deu, então eu substituí o cosseno e tentei dar um jeito de eu ter uma equação tipo utilizável, né? Então eu passei esse 0,6 para cá, dividi, né? E coloquei em função de t. Então você isolou o t para ter o V0, para quando jogar em outra equação ter só o V0 na equação. Só o V0 para poder resolver. Fez a interpretação física do exercício e caiu na parte matemática, né? Que substituição. Pesado. Que né? a maior parte. Sistemas. Exatamente, sistema de equações. Sistema não Brincadeira, linear. porque 2 variáveis numa equação, numa questão de Enem. Exatamente. Pegaram pesado, né, gente? Vamos combinar? Olha só, continuei. Agora trabalhando no movimento vertical. Tá faltando um V aqui, ó, gente. Eita, que esse slide ficou faltando um tênis de trem. A canetinha ali do lado. Ah, não tá escrevendo, né? É isso. Aí, aqui, ó, faltou esse V. Ótimo. Bom, aí o que acontece? Também peguei a equação, substituí aqui a velocidade pelo V0y, né? E substituí os valores. O V0y vai ser o V0 vezes o seno, porque y está no eixo vertical, né? E o g é a aceleração da gravidade. Beleza, gente, agora desenvolver esse negócio. 35 é a altura que ele estava lá no alto do canhão A, que deram a altura pelo desenho. O seno é 0,8 e a aceleração da gravidade como 10. Peguei o t aqui, emprestado, 200 sobre V0 e substituí. Eu peço que vocês deem essa olhada com calma nessa resolução, porque a gente tem que fazer um pouquinho mais rapidamente. Essa resolução toda, elevando os quadrados e tal, eu vou chegar aqui. Opa! Eu vou chegar aqui. Eita, que eu voltei ao invés de ir para frente. O negócio tá bom. Eu vou chegar aqui.
Onde é que eu vou Tá chegar? certo. Aí tá certo, hein? É isso mesmo, É. tá certo. Aí eu tenho que achar o valor de V0, né? Então eu substituí, fiz todos os cálculos de 5 vezes 40 mil, passei para cá o 20 sobre o 200 mil para cá positivo, 35 para lá negativo. E aí essa equação ficou linda dessa forma. 200 mil sobre V0 igual a 125. Passei dividindo, Isola a velocidade. isolei a velocidade Raiz e tirei a quadrada. raiz quadrada. Quadrado. Muito trabalho. Muita Pesado. matemática, né? Muita matemática. E se o cara não sabe que lançamento oblíquo usa as duas equações, já era. Né? Realmente é um cálculo bastante extenso, né? Bastante extenso, mas é um cálculo que é repetido bastante vezes em aula, né? Geralmente quando a gente fala de lançamento oblíquo, a gente está sempre decompondo mesmo as velocidades para fazer o cálculo, né? Essa é a resolução padrão e é bastante repetida em sala. A parte matemática, né, complexa, né, assim, mas não tão difícil, né? Ela traz uma complexidade da quantidade de contas, né? De valores, Isso. né? De Exatamente. decimais, de Exato. frações. Exato. O problema é que assim, ela é muito trabalhosa para o tempo Trabalhosa, que tem exatamente. em Exato. aula. E além disso, também ela tem algumas coisas ali que confundem. Por exemplo, fala que tem que ser tangencial àquele ponto P. E isso aí pode, né, deixar o aluno mais apavorado ainda. Onde que eu vou enfiar esse ponto P aqui nas minhas contas, né? Faz o aluno procurar a altura do ponto P, faz o aluno procurar, porque lá tem. Provoca Sim. no aluno Faz, outros caminhos, né, que vai dificultar a provoca vida do ali aluno. pontes de distração mesmo para ele perder mais tempo ainda, né? Exato. Até encontrar o caminho certo. Então é uma questão muito maldosa e, né, bastante trabalhosa. É aquela que eu recomendaria sempre o aluno deixar por último na prova. Exatamente. Se sobrar tempo, você faz. Se né? sobrar. Então, Exatamente. Porque essa acaba eu que a gente recomendaria. fica tentando resolver aquilo que nos deixa mais angustiados e o tempo vai embora, né? Exatamente. E E aí? além disso, as questões, quando a prova é feita pela TRI, as questões mais difíceis são as que têm menos relevância na nota, né? Então, seria uma coisa... Seria uma coisa boa deixá-la. É a habilidade, Por né, último do aluno mesmo. ter o equilíbrio para ponderar e avaliar. Essa aqui, né? Acho fazer tão essa importante avaliação eles na- conhecerem sobre o TRI, a TRI antes Exatamente. de irem prestar o exame, porque aí eles têm essa noção Depois ele vai real. falar, não, eu sei fazer, mas não vou fazer agora. Exato. Até deixar por Não é a último. prioridade, né? Não priorizar ela, né? Exato. Tem mais uma aqui, que também é bonita, de matemática. Questão de física ou de matemática, professora? Vamos lá, pessoal. Na montagem de uma cozinha, olha, tem uns riscos aqui, deixa eu tirar. Sobraram da questão passada. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, há economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade do material e sua área, da condutividade K do material, de sua área, da diferença de temperatura, da espessura do material, sendo dada pela expressão ΔQ sobre ΔT, que significa taxa, tá? Eita, aqui. Isso. ΔQ sobre ΔT, que significa taxa, é igual ao K, que é a condutividade, vezes a área, vezes a temperatura dividido pela sua espessura. As panelas com dois materiais, a taxa de condução muda. Muda aqui embaixo, ó. Só no denominador ali, onde ele coloca que a espessura se relaciona com essa taxa. Bom, aí aqui ele dá os valores dessas condutividades, em que D1 e D2 são as espessuras, K1 e Q2 são as condutividades. Os materiais mais comuns do mercado são alumínio, ferro, aço e um combinado de aço com cobre, certo? Bom, gente, o que acontece nessa questão aqui? Compara-se as panelas, uma de alumínio, uma de ferro e uma composta, né? O que eles querem que a gente faça?
eles querem que a gente faça a comparação matemática daquelas equações. E a comparação matemática está ali, ó. Eu queria que vocês dessem essa olhada nessa comparação de frações. Outra vez, matemática. Nós não vamos conseguir fazer essa análise, mas você consegue olhá-la com carinho? E aí a gente pode, através disso, mostrar para vocês como vai funcionar. Eu agradeço muito a presença de vocês na aula de hoje. Agradeço ao Alexandre, ao Estênio e a Selmara. Muito obrigada por participarem conosco hoje. Foi muito bom tê-los de volta aqui logo depois do Enem. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.